A frequência, ela é uma das razões pelo qual muitos perfis não convertem, não têm resultados e tal, porque não atinge a frequência mínima ideal para as lembranças de marca e para aumentar a intenção de compra. Então, quando a gente começa a olhar um perfil para fazer um diagnóstico, até para entender se está fazendo pouco post ou muito post, está aparecendo de forma correta, a gente tem que fazer essa análise de frequência. Você entra no seu Instagram, vai lá em contas alcançadas, dentro de contas alcançadas tem o número de impressões, que é o número de vezes que seus posts apareceram lá no feed. Uhum. Você vai dividir o número de impressões por número de contas alcançadas. Só Tá. que sempre num período de 7 dias ou num recorte da semana que você vai decidir lá, essa semana X. Por que tem que ser 7 dias? Porque os estudos da Nielsen, os estudos da própria Meta, determinam isso. Lembrança de marca, o tal do brand lift, inclusive, né? De eu saltar, pô, ninguém sabia que existia e agora sabe, né? Quantos pontos isso subiu? Ele tem que ser por semana. Não adianta eu fazer uma frequência 2 no ano. Daqui um ano a pessoa não sabe mais. Sim. Né? Não, por semana. O que garantiria que ela vai continuar lembrando de mim pelo menos nos próximos 3 dias, né? Depois dela ter sido impactada nessa frequência. Por isso tem que ser por semana. Então a gente faz essa divisão de impressões por contas alcançadas nos últimos 7 dias, vai dar um número. Esse número tem que ser então entre 2 e 3, porque é o resultado que a meta colocou. Por que não pode ser mais? Quanto mais melhor? Não necessariamente, porque ele tem um teto. Eu não preciso aparecer 7 vezes, eu não vou aumentar mais do que 95% de lembrança de Ok, marca. ok. Eu estaria desperdiçando tempo e dinheiro e esforços, aumentando a frequência, eu não poderia transferir isso para outros lugares. Legal. Então, quando você citou sócios, eu fiz isso com o Joel J, fiz isso com várias pessoas. Por exemplo, o do Joel deu 1,4, deu abaixo de 2. E aí o Joel falou assim, pô, o que está acontecendo? Eu falo, só tem 2 hipóteses. Ou você está fazendo poucos posts, e por isso você está aparecendo pouco, 1,4, ou você está fazendo muito Reels. E aí ele falou, Aí ele vira para a social media e falou assim, já sei onde a gente está errando. Falou, Kiz, a gente está fazendo só Reels. É o que a gente tava É o que fazendo. você tá fazendo, na verdade. Aí ele falou, a gente só tá fazendo Reels. Eu falei, então o que acontece? Você não tá fazendo pouco post, mas você só tá fazendo Reels, o que significa que você tá alcançando muita gente, porque os vídeos dele Vai embora, conseguem né? ter boa retenção, então alcança muito não seguidor. Só que no final do período, você alcançou um monte de gente uma vez. Entendi. E isso não é o suficiente para fazê-las lembrarem de você. Sim. Tem que comprar alguma coisa, então a taxa de conversão não vai ser tão alta quanto Se poderia. estiver vendendo alguma coisa ali, a estratégia vai por água abaixo. Né? Você se torna conhecida, né, tudo mais, mas não necessariamente você está falando com a mesma pessoa mais vezes, Interessante. a ponto dela te entender como autoridade naquele assunto. E entender também que você tem uma solução para o problema dela, Sim. e a ponto de querer comprar alguma coisa que você tem para vender. Porque em primeira instância no Reels, ela nem sabe que você vende alguma coisa. Ela viu um Quer te conhecer pela primeira vídeo seu, vez, né? ela viu um conhecimento, um conteúdo seu. Então é necessário você compor essa frequência. Por isso que é legal você ter os outros formatos. Os outros formatos ajudam você a aprofundar o nível de consciência da pessoa em relação Meio que uma doutrinação, à sua né? autoridade. Você pode usar conteúdo de doutrinação. Você traz o cara e você brinca com os formatos ali pra poder ter um conteúdo mais profundo, né? Tipo um carrossel com conteúdo. E não Então, ser você só... entrega imagem, entrega o carrossel, aí você vai no Stories sabendo que quem está no Stories é mais quente, então você já parte desse princípio. Qual é a narrativa que você vai fazer? São pessoas que já te conhecem, não são pessoas novas. Aí você vai fazer uma live partindo do princípio que quem está na live já foi convidado nos Stories, então já Sim. está no nível que você pode fazer um pitch comercial. Não é um problema. Agora, você fazer um pitch comercial para quem nem te conhece, quebra de audiência na hora. Total.